Pitch. Pitch é um módulo do nosso curso de copywriting para os copywriters, né? Para que as pessoas vão fazer anúncio, e eu sempre deixo bem claro que essa estratégia ela é utilizada em anúncio, né, na área do marketing, divulgação de produtos, serviços, mas também tem outras abordagens, como palestra, aulas, debates, ou seja, nós podemos utilizar essa estratégia com a devida adequação para outros tipos de comunicação. E hoje eu vou fazer aqui uma abordagem bem interessante do pitch dentro de aulas e palestras. Então eu disse que o pitch ele pode ser usado também como uma introdução. Então eu vou iniciar uma aula, eu vou iniciar uma palestra, e como é que eu começo? Como é que eu inicio? A introdução, ela pode se valer das técnicas do pitch. Pitch é nosso bate-papo dentro do contexto maior, que é comunicação e oratória. E claro que nós vamos aqui utilizar o método K, o método professor Calazans. Você poderá encontrar vários tipos de pitch, copywriting, mas se valendo de minha experiência de 40 anos na área da comunicação e do ensino, nós fizemos aí um método. Método quer dizer caminho, ou gosto muito também da palavra estratégia. Qual a estratégia, qual o caminho que nós vamos percorrer para que um pitch, para que um copyright seja bem realizado. Então, dentro de aulas e palestras, é o nosso bate-papo aqui, técnicas de ensino. Ok? Então, vamos lá. Nós, dentro do pitch, dentro da introdução, o AIDA, aquele acrônimo, nós já falamos atenção, já falamos de interesse dentro do pitch, que nós chamamos aí de pitch negocial, tá? E hoje nós vamos falar sobre o I de interesse, que seria o segundo momento ali do pitch, o segundo momento ali do AIDA, tá? Nós vimos dentro do pitch negocial, que eu chamo de pitch negocial, né? A gente não vê muito bem essa expressão, foi mais criada por mim, que é o pitch criado para apresentar produtos ou serviços. Então, e aí nós vimos, não vou comentar aqui, qual é a finalidade do I de interesse, que é apresentar os benefícios e vantagens para vendas, para negócios e assim por diante, tá? Na apresentação de produtos e serviços, que nós chamamos de pitch negocial. Calazans, existe diferença entre pitch negocial e pitch didático, Calazans? É que nós vamos falar sobre isso. Então, vamos lá? Só repetindo. Pitch negocial tem a finalidade de apresentar um negócio, um produto ou um serviço no seu anúncio. E o pitch pedagógico, ou pitch didático, é o que eu uso, essa expressão, para me referir a um pitch que é utilizado como uma introdução de uma palestra ou uma aula. Tá? É essa a finalidade. Lembrando, dentro do nosso curso, existe outro curso, Técnicas de Ensino, nós trabalhamos com um ponto muito importante que é objetivo. Qual o objetivo de uma aula? Qual o objetivo de uma palestra? E ali dentro, claro que esse assunto, o objetivo é um módulo, ele é bem extenso, tá? Mas ali a gente utiliza também essa mesma concepção do I de interesse. Lembrando que uma aula e palestra não tem a finalidade, normalmente, de apresentar um produto ou um serviço. Uma aula ou uma palestra tem a finalidade de apresentar uma ideia ou uma nova ideia, uma teoria ou até mesmo certos conceitos, tá? Então, palestra tem essa finalidade. Então, o pitch negocial, produto ou serviço. Uma palestra ou uma aula, ideia. É claro que você pode transformar também um pitch negocial em palestra ou aula. É possível que isso aconteça. Mas a gente faz essa divisão para facilitar aqui o nosso entendimento. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Aula de música. Eu vi uma vez alguns alunos, até mesmo pai de alunos, reclamarem ou questionarem por que a aula de música dentro de uma grade curricular.
de uma determinada escola particular, né? Então vamos lá? Por que uma aula de música? Aí vem a pergunta, quais as vantagens e benefícios de uma aula de música? Então, e de interesse. Por que que uma grade curricular de um determinado colégio tem que ter aula de música? Muitas vezes os pais e alunos discordam porque o professor, a coordenação, a própria escola não conseguiu mostrar a importância de ter aula de música. Em termos de neurociências, né, a aula de música, já para a criança, ainda que a criança não seja, ainda que o objetivo da escola não seja formar músicos, a aula de música tem por finalidade a neuroanatomia, né, e também a neuroplasticidade. Então, o que é neuroanatomia? É a formação do cérebro. E neuroplasticidade é uma conexão dos neurônios essa conexão vai facilitar em muito o desenvolvimento do aluno. Principalmente para aqueles que vão estudar a área de exatas e matemática. E nós, com experiência de 40 anos na área de ensino técnico, graduação e pós-graduação, nós vimos, sim, que aquelas pessoas que estudaram música têm, sim, um aproveitamento melhor em várias áreas do saber, dentre elas a área de exatas. Então, eu estou dando um exemplo aqui do nosso contexto maior, do AIDA, do I de interesse, que você pode também, em uma palestra ou até mesmo uma aula, mostrar qual é o benefício, qual é a vantagem daquele assunto dentro do contexto que você está trabalhando. Aula de xadrez. Eu visitei um colégio militar em São Paulo e passei um dia lá no colégio, conversando com vários professores, o diretor da escola, que era um coronel. E interessante que nós vimos o currículo, conversamos também com o aluno, e uma das matérias ali é aula de xadrez. Porque algumas escolas no Brasil e algumas escolas no exterior, xadrez às vezes é matéria opcional, e nós vimos que algumas escolas no exterior são matérias obrigatórias. Por quê? Ninguém quer formar Kasparov, nem Mequinho. A finalidade não é formar enxadrista, mas quem joga xadrez, tá? O jogo de xadrez, ele proporciona que o aluno desenvolva várias habilidades, várias competências. Então ele fica especialista em estratégia, em visão espacial, inteligência pessoal, né? Então, como é que o aluno interage consigo mesmo em termos de paciência, em termos de resiliência, inteligência interpessoal, que é a inteligência em relação às outras pessoas. Então, para quem quer desenvolver essas habilidades, e lembrando que essas duas inteligências, a título de exemplo, na verdade são mais habilidades, eu estou citando algumas, né? O mundo corporativo e o mundo do empreendedorismo tem ressaltado que muitas pessoas não se dão bem na área do empreendedorismo e do mundo corporativo porque não tem o que eles chamam de soft skill, que é habilidade pessoal. Na realidade, nós como especialista na área de comunicação, nós temos visto também que muitas pessoas não têm alcançado sucesso na área da comunicação porque não têm desenvolvido estas inteligências que nós chamamos de inteligência pessoal. O jogo de xadrez tem por finalidade, dentre várias habilidades, desenvolver essas aqui também. Então, vamos lá? Quando uma matéria desta é incluída no currículo, muitas vezes o professor não consegue explicar por que essa matéria está sendo incluída. Radiogonometria. Eu fui professor de navegação no curso de pilotos e também de controladores. E uma vez, faz tempo isso, hein? Me lembro que faz tempo, mas na década de 90, um aluno até do curso de controlador de tráfego aéreo, que era engenheiro,
engenheiro mecânico civil de uma renomada faculdade, me questionou por que é que eu estava dando essa matéria de radiogoniometria, se naquela época acreditava ele que esse sistema de navegação não era mais utilizado no Brasil. Ledo engano, porque naquela época radiogoniometria era sim muito utilizada na navegação aérea, tanto para pilotos quanto para controladores de tráfego aéreo. Hoje nós temos boa parte do Brasil radarizado, ou seja, com cobertura radar, então esse sistema que eu vou chamar de convencional é menos utilizado. Mas a questão não é essa. Ainda que seja um espaço aéreo radarizado, ou seja, controlado por radar, o controlador de tráfego aéreo e o piloto, quando ele estuda a radiogoniometria, a finalidade não é utilizar um sistema de navegação convencional. A finalidade é a anatomia do cérebro, é desenvolver um pensamento técnico e também uma visão espacial, ou até mesmo, quem sabe, né, algumas pessoas usam a visão aeroespacial, Calazans. Então, a radiogoniometria, repito, ainda que a radiogoniometria seja inútil dentro dos sistemas avançados de tecnologia, a radiogoniometria não é apenas para utilizar esse sistema convencional de navegação, mas é para dar ao aluno piloto ou ao aluno controlador de tráfego aéreo uma visão espacial, ele utilizar a sua mente de tal forma que ele possa visualizar. Estou gravando esse vídeo aqui, essa aula, agora em abril de 2025, né? Eu posso garantir que recentes acidentes aéreos ocorridos no Brasil e no exterior ocorreram por falta disso. Ainda que o piloto ou o controlador de tráfego aéreo tivesse grandes recursos disponíveis à sua mão, embarcado a bordo, né, das aeronaves ou dentro dos órgãos de controle, muitos acidentes ocorreram porque o piloto ou o aluno não tinha visão espacial, não tinha o que nós chamamos de inteligência espacial. Hoje tem a tecnologia, mas quando a tecnologia falha, um GPS, um sistema sai do ar, um sistema de navegação, e aí como é que fica? Então, repito, muitas vezes, ainda que tenhamos recursos excelentes disponíveis, quando esses recursos de alguma maneira falham, o piloto sem a inteligência espacial, ele não consegue realizar a sua navegação. E por incrível que pareça, 2025 e principalmente agora em 2024, recentemente, nós tivemos muitos acidentes no Brasil e no exterior. Então, um professor de navegação aérea, ele deve utilizar a radiogoniometria, não com a finalidade de utilizar este sistema de navegação, mas o interesse, as vantagens e os benefícios dessa matéria é desenvolver a inteligência espacial ou visão espacial dos pilotos controladores de tráfego aéreo. Regulamentos de tráfego aéreo são regras, né, de tráfego aéreo muito utilizadas por pilotos, controladores e aeronautas em geral. Em um curso que eu programei de perito aeronáutico, eu criei um módulo hermenêutica jurídica. E alguns alunos questionaram, Calazans, por que hermenêutica jurídica? Olha, eu acompanhei muitos acidentes, na verdade estudei muitos acidentes aeronáuticos e até um ou outro eu tive a oportunidade de investigar. E eu trabalhei com muita defesa de infração de tráfego aéreo, de pilotos, muitas defesas e fora os casos de tráfego aéreo que eu investiguei. E como nessas duas atividades de investigação de acidente aeronáutico causado por regras de tráfego aéreo e também infrações de tráfego aéreo, pilotos que cometeram infração e eu fazia defesa, nós percebemos que muitas infrações e muitos acidentes ocorreram porque os pilotos e controladores não sabiam interpretar e aplicar as regras de tráfego aéreo. Então, nós entendemos que essa matéria é, sim, muito importante. Então, quando algumas pessoas perguntaram, Calazans, qual a necessidade de hermenêutica jurídica dentro das regras de tráfego aéreo? É mostrar os benefícios e as vantagens. Quando você estuda regra de tráfego aéreo e você estuda interpretação, você consegue extrapolar aquela regra dentro do arcabouço jurídico maior. Isto é, sim, muito importante.
regulamento de tráfego aéreo e hermenêutica jurídica. Uma professora, uma vez, não conseguiu explicar porque num curso de direito havia a grade, a aula de macroeconomia. Não sei, repito que eu sou bacharel em direito, não sou professor de economia, nem entendo. Mas uma turma de direito questionou a faculdade e até o professor. E, por incrível que pareça, nem a faculdade, nem o professor conseguiu explicar o I de interesse. Quais eram os benefícios e as vantagens, por que um jurista tem que estudar economia ou macroeconomia. Então vamos lá. Se você não conseguir mostrar ou provar que tem algum benefício, alguma vantagem, é melhor você excluir. Ou às vezes tem, mas você não consegue explicar. Procure explicar. Esse é um grande problema de muitos alunos, né? Muitos alunos. Eu vi um curso de aviação em que havia ali marketing. E os alunos questionaram. Eu entrei nessa faculdade para fazer curso de piloto e, de repente, eu estou tendo um curso de marketing. É exatamente isso. Eu me lembro que o coordenador teve dificuldade de explicar quais eram as vantagens e quais eram os benefícios de estudar marketing num curso de pilotagem. Tá bom? Idiomas, né? Fonética e pronúncia. Né? A gente que estuda com o idioma inglês, a gente fica muito preocupado porque raramente as escolas ensinam fonética e pronúncia. Não são matérias complicadas, mas como isto é importante. E se o professor puder explicar o objetivo ou puder explicar quais são as vantagens, ou até mesmo nem vantagens e benefícios também, mas mais do que isso, necessidade, né? Lembra que eu também falei na verdade, eu vou falar, né, no próximo módulo, na próxima aula, sobre desejo. Né, sobre desejo. E eu explico ali a diferença entre desejo e necessidade. Mas, se muitos professores pudessem explicar quão importante, qual a necessidade, nós teríamos mais pessoas falando inglês, tá? Se valendo da fonética e da pronúncia. Fuso horário, outra matéria muito interessante, né? Outro dia alguém perguntar, Calazans, que coisa mais retrógrada estudar fuso horário dentro de navegação aérea, como eu fui professor, um dos assuntos era esse também. Calazans, eu não preciso, eu tenho aplicativo, se eu quiser saber a hora agora na França, e quiser saber agora a hora também em Portugal, e fazer uma equivalência com o Brasil, qualquer parte do mundo, basta usar o aplicativo. Quando se estuda fuso horário, a finalidade também não é fazer com que o aluno venha sofrer fazendo cálculos incríveis dentro do fuso horário. A finalidade também é provocar no aluno ou desenvolver a inteligência espacial, por intermédio dos meridianos, longitudes, rotas. Né? Como é que você constrói uma rota de um ponto A, de um ponto B? Como se trabalha com as longitudes? Como que trabalha com os meridianos? Então, vamos lá? Você não tem como aprender fuso horário, não tem como aprender fuso horário se nós não trabalharmos com meridianos, tá? Longitudes, trazendo ao aluno uma visão global dos 360 graus de uma maneira incrível. Então vamos lá? Então, fuso horário, o que é hora legal, hora média de Greenwich ou UTC, tá? Hora local, considerando minutos, segundos, horas, minutos, segundos, tá? Então é importante. Para que aprender? Qual as vantagens e benefícios de aprender fuso horário dentro de navegação aérea no curso de piloto? Ainda que não precisemos mais de fazer cálculos para calcular a hora de um determinado local, é sim interessante para que a inteligência, na verdade não é o fuso horário que está em questão. O fuso horário é uma ferramenta, é um recurso para que nós possamos desenvolver a inteligência espacial. E eu falo aí, hein? Tá aí uma matéria que jamais deveria ser desprezada. Tá bom? E aí assim nós estamos acabando. Lembrando que o que precisa ficar bem patente quando eu uso o PIT, se valendo do acrônimo AIDA e da letra I, é
quando eu vou utilizar isso dentro do aspecto pedagógico ou do aspecto didático, é mostrar o objetivo da matéria, o objetivo do assunto, as vantagens e o benefício. Repito, esse assunto ele vai ser melhor explicado no nosso curso de técnicas de ensino. Mas por que está sendo dado, Calazans, dentro do curso de copywriting? Por que está sendo dado, Calazans, dentro do módulo do pitch, do AIDA? É para que você tenha uma noção e consiga entender melhor a aplicação desses itens, desses tópicos que nós estamos estudando. Pitch negocial, produto e serviço, vantagens e benefícios. Tá? O pitch didático, aulas e palestras, vantagens e benefícios também, mas voltado ao objetivo. E assim nós acabamos a aula de hoje, tá bom? Convido para as próximas aulas, conhecer o site do professor Calazans e lembrando que temos vários outros assuntos relacionados a este no canal do YouTube, professor Calazans. Você pode compartilhar, curtir, 3C, né? Compartilhar, curtir, comentar e também ser um assinante ou um inscrito do nosso canal. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço. Tudo de bom.